Graças a Deus. Doutora, então, já perguntando, a senhora tá se cuidando direitinho, porque a pandemia tá custosa, viu? Tá difícil, né, Matheus? Eu tá quero muito... aproveitar a oportunidade e levar os meus sentimentos à família do José Leonardo, cliente nosso do escritório que faleceu. Acabamos de receber a notícia também que faleceu a advogada, a doutora Vanessa, irmã da doutora Priscila. E todos os outros, todas as famílias que estão aí perdendo a luta, né, pro Covid. Sentimentos a todos e continuemos em oração para que passamos dessa fase ruim, né? Se Deus quiser, tudo vai ficar bem. As doses da vacina estão sendo aplicadas de forma demorada, mas a gente tem percebido que está acontecendo. Pensamento positivo. Doutora, quais as principais dúvidas que as pessoas, de forma sintetizada, a senhora pode citar todas, e aí a gente vai falando de cada uma, e a respeito, ao longo do tempo, a dúvida que for chegando do ouvinte, eu vou passando para a senhora também, a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição. E qual é a principal dúvida de quem busca conhecer um pouco mais e ter mais informações a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, acho que a principal dúvida que chega, né, principalmente dos clientes que eu atendo, em relação à reforma da Previdência. O que mudou, como que fica, eu aposento, não aposento, qual que é o valor do meu benefício. Então, para a gente começar, nós vamos falar um pouquinho o que seria a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, fixada aí em 13 de novembro de 2019, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição para a mulher aos 30 anos de contribuição e para o homem os 35 anos de contribuição. Em ambos os benefícios, mantendo a carência mínima de 180 meses. E além disso, além dessas duas espécies aqui, nós temos também a aposentadoria especial, que é uma espécie também da aposentadoria por tempo de contribuição, porém com tempo reduzido. Nós tínhamos aí 15 anos, 20 anos e 25 anos. A mais utilizada para nós aqui da região é a aposentadoria aos 25 anos por exposição, agente físico, químico ou biológico, e também por risco à integridade física. Então, essas são as principais categorias que nós temos, e foi mantida dessa forma até 13 de novembro de 2019. Passado essa data, acabou-se com a aposentadoria por tempo de contribuição da forma com que ela foi colocada, 30 e 35 anos, e criou-se uma aposentadoria programada, que é uma espécie que junta o tempo de contribuição e a idade, certo? E para as pessoas, até 13 de novembro de 2019, para a mulher que atingiu 28 anos, ou para o homem que atingiu 33 anos de tempo de contribuição, eles entram aí numa das 4 regras de transição. A regra 1 fala de tempo de contribuição mais idade, que é uma regra por pontos. A regra 2, tempo de contribuição mais idade mínima progressiva. O que isso significa? Ela vai aumentando a cada ano. Regra 3, pedágio de 50% sem idade mínima. E regra 4, idade mínima mais pedágio de 100%. Na aposentadoria especial também tivemos modificação. Ela mantém-se com esses anos de 15, 20 e 25 anos, porém ela estabelece uma idade mínima. Idade mínima de 55 anos para aquele que for aposentar aos 15 anos de atividade, 58 anos para aquele que se enquadrar na aposentadoria aos 20 anos de exposição à atividade e de 60 anos para aquele que se aposentar aos 25 anos de exposição. Então, foram as principais modificações que a gente precisa aí analisar de acordo com cada caso concreto. Aqui agora a gente pode esmiuçar um pouco isso que a senhora falou, que a senhora falou regra dos pontos, a idade mínima progressiva, pedágio de 50%, pedágio de 100%. Aí, para o ouvinte poder entender, eu quero que a senhora explique agora o que é essa regra dos pontos. A primeira delas, que é a regra de transição por pontos, ela vai
estipular um tempo de contribuição mais a idade. Uhum. Né? E nessa situação aqui, somente nessas regras que nós estamos conversando aqui, somente para aquelas pessoas que em 13/11/2019, para a mulher atingiu 28 anos de tempo de contribuição e para o homem que atingiu 33 anos. Uhum. Fora dessas situações, homem com 65 anos para aposentadoria e mulher aos 62. Então, mantém-se ainda a aposentadoria por tempo de contribuição nessa regra de transição aí que nós conversamos. Uhum. A idade mínima progressiva? Sim. Na regra 1, mantém-se 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, e vai começando 86 pontos para a mulher, 96 para o homem, aí isso em 2019. Uhum. Aí 2021 já passa para 87, 97, para 2023 para 88, 98, e assim ela vai até atingir a pontuação de 100. Uhum. E essa questão do pedágio de 50 e do pedágio de 100? Para enquadrar na regra 3 do pedágio, nós temos que ter um homem com 35 anos de tempo de contribuição e a mulher com 28 anos, o homem com 33 anos de tempo de contribuição e a mulher com 28. Uhum. Aí tem-se o pedágio de 50%, mas nessa regra 3 nós ainda temos a incidência do fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? Ele é um fator que veio para achatar o valor do benefício. Ele é calculado de acordo com a expectativa de vida baseada no IBGE. Então, aqui, nessa regra, nós ainda temos a incidência do fator previdenciário, porque ele não tem idade mínima. Já na regra 4, que é o pedágio de 100%, ele já exige uma idade mínima. Então, nessa situação, não tem a incidência do fator previdenciário. Assunto complexo, mas é importante trazer, né, o esclarecimento para as pessoas que a aposentadoria por tempo de contribuição ela não acabou para todo mundo. Acabou para aqueles que estão abaixo de 28 anos se mulher e abaixo de 33 anos se homem. Entendeu? Aí esses não conseguirão aposentar por tempo de contribuição. Aí eles vão somente para a aposentadoria programada, né, que é a nova aposentadoria agora, que é a idade. De 65 anos, né? Isso. E a mulher 62 progressiva, né? De 62 ela vai progressiva. atingir os 62 anos de idade em 2023. Isso, exatamente. Doutora, quem que tem direito, então, a essa aposentadoria? A senhora acabou de dizer, né? Quem tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. O homem, só recapitulando, mínimo de 35 anos de contribuição e 180 meses de carência. Mulher, 30 anos de contribuição, 180 meses de carência. Então, homem 35, mulher 30, né? Até 13/11 de 2019. Isso, até 13/11 de 2019. Deixa eu ver aqui, tá chegando dúvida. O valor da aposentadoria por tempo de contribuição, como que é feito o cálculo? Até 13 de novembro de 2019, era calculado com base na competência de julho de 94 para frente. Então, soma-se todos os salários de contribuição que a pessoa tem, né, faz a média aritmética simples e acha o valor do benefício. Até 13 de novembro de 2019, era calculado a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, ou seja, que tinha um desprezo dos menores salários. Então, para aquela pessoa que contribuiu acima do salário mínimo, o cálculo de 80% dos maiores salários de contribuição, aí aqui você faz a média aritmética simples e verifica se vai ter a incidência do fator previdenciário ou não. Uhum. Pós 13 de novembro de 2019, o que modificou na forma do cálculo? Agora você continua pegando de julho de 94 para frente, isso quer dizer que as contribuições antes de julho não entram na base de cálculo. Então, pega de julho de 94 para frente, faz a média aritmética de todos os salários de contribuição. Aqui nós não temos mais o desprezo dos 20% menores. Então, pega 60% desse valor. Aí, para a mulher, a partir dos 15 anos, 2% a cada 12 meses. Para o homem, a partir dos 20 anos, 2% a cada 12 meses.
Então, isso aqui ele vai influenciar diretamente no valor do benefício de acordo com o tempo de contribuição que a pessoa tem. Uhum. Então, se o homem tem aí, a partir de 20 anos, por exemplo, vamos supor aqui que ele tenha hoje 36 anos de contribuição, por exemplo. Então, a partir dos 20 anos, ele sai com 60%. 16 vezes 2, né, porque é o que sobra, e ele sairia com um valor de benefício de 92% do que foi calculado. Mas isso aqui, você pode observar que ele já está próximo aí dos 40 anos do tempo de contribuição. O segurado somente vai receber 100% do valor que foi encontrado, da média aritmética que foi encontrada, se ele tiver 40 anos de contribuição. Fora isso, ele vai receber menos. Então, é o ponto que veio desfavorável, né, com a reforma, que foi a modificação do cálculo. Por isso, a importância de se chamar a atenção para a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque aqui é onde nós vamos trabalhar uma aposentadoria especial que você tenha, o que eu venho falando nos programas anteriores, da importância do planejamento previdenciário, que aqui você vai incluir a atividade especial que você tem, a atividade rural que você tem, com o menor aprendiz, serviço militar. Por quê? Qual que é o objetivo? Você aumentar o tempo de contribuição para que você aumente aqui o percentual que vai ser aplicado. Então, vamos supor aqui, se eu tenho 2 anos de menor aprendiz, dá para colocar, se tem mais 1 ano aí de tiro de guerra, já aumenta. O serviço rural, até novembro de 1991, você consegue somar sem você ter que indenizar. Lembrando que o período rural, você hoje, administrativamente, você já consegue o reconhecimento desde os 12 anos de idade, em regime de economia familiar, ou seja, se a família, se o segurado trabalhou com o pai e com a mãe lá na roça, desde os seus 12 anos de idade, é tranquilo você reconhecer se tiver documentação, óbvio, né, eu falo assim, tranquilo, porque administrativamente, quando você faz esse requerimento no INSS, se você apresenta a documentação, você já consegue contar esse tempo a partir dos 12 anos. Tem uma ação civil pública, né, do sul aí do país, determinando a aplicação, o reconhecimento, inclusive, anterior aos 12 anos. Mas isso, como ainda está em discussão, ele não está muito pacífico. Mas já tem uma decisão determinando que seja reconhecido, inclusive, antes dos 12 anos. Então, a importância disso tudo, Matheus, é dizer a forma com que a pessoa tem de aumentar o seu tempo de contribuição. O fator previdenciário, na reforma da Previdência, a partir de 2019, ele ainda pode ser usado? Porque é uma fórmula que foi lá de 99, né, doutor? Sim, ele pode ser usado na regra 3, por exemplo, porque ela não exige idade mínima. O objetivo do fator previdenciário é fazer com que as pessoas não se aposentem muito cedo. Quanto menos idade você tem, maior a incidência do fator previdenciário. Então, como na regra 3 nós temos um pedágio de 50% sem a exigência de idade mínima, vai ter a incidência do fator previdenciário. A participação aqui do ouvinte, o ouvinte pode perguntar, mandar suas dúvidas, que aí eu repasso aqui para a doutora esclarecê-las no ar. Tá aqui a participação da Maria Miranda, vamos ouvi-la. Matheus, pergunta ali para mim, eu dei entrada dia 9 de dezembro, hoje quer dizer que tá fazendo 3 meses, né? Pergunta ali quanto tempo que demora pra gente tá recebendo a resposta, sim, se a gente passou na perícia. É rural, que eu me arrumei para rural, né? Tô com 55 anos. E aí, doutora? Ficou um pouco confuso, Matheus, eu não entendi, porque ela falou perícia. Então, se é perícia, é benefício por incapacidade, mas ela finalizou dizendo que está com 55 anos, então vamos separar. Se ela tiver feito um pedido por invalidez, né, aí ela já é para poder ter saído a resposta da perícia. Às vezes não saiu a resposta da perícia porque no sistema do INSS, no CNIS, não está averbado o tempo rural dela. Se for essa situação, ela tem que ligar no 135 para resolver essa crítica que está no sistema, né, essa falta de resposta do benefício por incapacidade.
Agora, se ela tiver feito um pedido de benefício por idade rural, o INSS tem levado até 90 dias para analisar esse benefício. E ainda tem um acordo que foi feito aí entre o INSS e o STF, modificando ainda esse prazo para 6 meses. Só porque esse acordo ainda não está em vigência. Né? Ele vai começar a vigorar a partir de 6 meses agora. Então, depende aí. Se for por idade, ainda está no prazo, porque foi dezembro, janeiro, fevereiro, março, está para sair. Já tem 90 dias aí. Então, a qualquer momento, né? Ela pode ter essa decisão aí. Uma outra dúvida é o Moacir Rabelo. Boa noite, Matheus. Uma pessoa de 47 anos que ainda não aposentou, falece. A esposa recebe algum benefício do governo? Vai receber se ele tiver qualidade de segurado, ou seja, se ele estiver vinculado ao sistema, se ele exercer atividade remunerada, né, ou se ele estiver contribuindo aí como facultativo. Mas ele tem que estar vinculado ao sistema. Se ele contribuir, sim. Aí ele gera pensão para os dependentes, para a esposa e filhos. Ou para os dependentes qualificados, né? A participação aqui do Márcio Vieira. Matheus, me orienta, o que eu faço? O meu auxílio do INSS termina dia 13. O INSS marcou a minha perícia dia 28 de abril, né? Em Dores do Indaiá. Eu não tenho condições de ir até lá. É o Márcio Vieira. Márcio, eu faço, como você sabe, né, Matheus, eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário e nós tivemos a notícia mesmo que todos os benefícios que estão sendo prorrogados estão caindo para Dores do Indaiá. Nós já questionamos a agência do INSS, eles não sabem informar o que está acontecendo. Pelo visto, é um bug que deu no sistema do INSS, porque a agenda de perícia de Patos não está fechada. Nós estamos com a agência aberta, está tendo perícia normalmente. O que ele tem que fazer é ligar no 135, eu não sei se ele tem procurador constituído, se tiver, entrar em contato com o advogado dele e solicitar a transferência da perícia para Patos. Todos os benefícios de prorrogação estão saindo mesmo para Dores do Indaiá, mas a pessoa não precisa ir para Dores do Indaiá para fazer a perícia, não. Tem como transferir essa perícia para Patos. Daqui até Dores do Indaiá é chão, né? É chão, viu? Porque eu pesquisei aqui coisa pouca, mas é sentido BH e não é perto, não. Não há essa necessidade. Então, ótimo. A senhora esclareceu, eu mandei aqui para ele e ele tá até mais tranquilo. A Cristiane, boa noite. Trabalhei CLT durante 11 anos e hoje trabalho como professora. Meu tempo de aposentadoria, eu tenho tempo para aposentadoria especial ou quanto tempo ainda tenho que contribuir? Tenho 37 anos. Cristiana, a aposentadoria para o professor, né, a mulher aposenta aos 25 anos, né, só porque ela tem que ser exclusivo do magistério. Você não pode somar tempo de professor com o seu tempo de CLT, não. Tá? Aí você tem que verificar. Se você optar pela aposentadoria do professor, dependendo da sua idade, porque a aposentadoria do professor ela é uma aposentadoria especial, diferente da aposentadoria especial que a gente estava falando. Porque na aposentadoria do professor tem a incidência do fator previdenciário. Então, aí tem que verificar se é melhor para ela aposentar normal, já que ela não tem os 25 anos de magistério, porque ela já tem 11 anos de carteira assinada aí, de CLT. Então, tem que analisar o que é melhor para ela, porque o tempo do professor, ele não faz a conversão de tempo como faz na aposentadoria especial normal. Mulher com acréscimo de 20% e homem com acréscimo de 40%. A aposentadoria do professor, ela não te dá essa possibilidade de você fazer conversão de tempo. Mais pergunta aqui chegando. Agora a dona Aparecida, ela pede para fazer o seguinte questionamento. Ela está com 53 anos de vida, é viúva há quase um ano. Ela está recebendo a pensão que pertence ao seu esposo por 10 anos, né? Nesse caso, a aposentadoria. Apenas contribuiu com o INSS menos de um ano.
como que fica a situação dela para aposentar? Atualmente ela recebe a pensão. Aí ela quer saber, ela tem 53 anos, imagino eu que ela mora na área rural, por isso ligou no nosso telefone fixo. E aí ela pede para perguntar à senhora, né? Como que ela contribuiu um ano só. E aí, como que fica a situação dela? Bom, dona Aparecida, se a senhora for trabalhadora urbana, se fizer contribuição urbana, a senhora aposenta aos 62 anos de idade, mas a senhora precisa comprovar 15 anos de contribuição. Agora, se a senhora for trabalhadora rural, a senhora aposenta aos 55 anos, mas a senhora deve comprovar 15 anos de atividade rural no período imediatamente anterior à idade que a senhora completar. Então, se a senhora, assim que a senhora fizer 55 anos, 15 anos para trás, a senhora precisa comprovar o exercício da atividade rural. O rural, ele não precisa recolher, ele faz a comprovação do exercício da atividade rural. Então, tem que ver qual que é o contexto aqui. E o fato dela receber a pensão por morte, por si só, não interfere aqui no direito dela da aposentadoria, não. Né? Porque a pensão é decorrente da contribuição ou do serviço rural do marido, que eu não sei se ela é rural ou urbana, e a aposentadoria depende do serviço, ela é decorrente do serviço da contribuição dela, ou do serviço rural ou da contribuição dela. Então, ela pode receber os dois. Doutora, tem mais pergunta aqui. Meu nome é Volmar, assinei minha carteira em 1986, trabalhei no meio rural, zona rural, área rural e na cidade e trabalho até hoje. Tenho 56 anos e 35 anos de carteira e queria saber mais quanto tempo demoro ainda para aposentar? Olha só, se ele já falou aí que ele tem 35 anos de carteira assinada, se for o que eu entendi, aí nós temos que fazer o planejamento dele. Se esses 35 anos aí for até 13 de novembro de 2019, ele já poderia ter aposentado. Se em 13 de novembro ele tiver com 33 anos, né, você vai analisar em qual regra de transição que ele vai entrar. E nós precisamos ainda saber se esse período rural que ele falou que tem, se já está computado aqui nesses 35 anos. Se não tiver, aqui ele colocou uma informação que desde 1986 ele trabalha de carteira assinada, aí nós podemos ver aqui, que a partir dos 12 anos dele, até um dia antes da carteira assinada ele pode contar, ou até um dia antes do casamento, o evento que acontecer primeiro. E por ser homem, aqui ele ainda tem que verificar se ele serviu o tiro de guerra. Às vezes ele tem o tiro de guerra para poder contar como serviço, ou para aquelas pessoas que ainda foram dispensadas de servir, às vezes o certificado lá do tiro de guerra vem a informação de trabalhador rural, que dá para poder corroborar aqui, que desde os 12 anos ele exerce, né, a função rural, ou ainda é importante a gente chamar a atenção para essas pessoas aqui, que o título eleitoral delas antigamente vinha com a profissão. Então, se ele tiver o título de eleitor dele lá aos 18 anos de idade, trazendo também a informação de trabalhador rural, ela é uma excelente prova para poder reconhecer a homologação desse período rural dele desde os 12 anos. Aí tem que analisar, tem que verificar que atividade que ele exerce, para ver se enquadra em alguma especial. Mas se ele já está com 35 anos aqui, está na hora de fazer um planejamento e ver qual que é o melhor benefício para ele. Mais pergunta chegando, o Marcelo Fonseca. Fala, Marcelo. Matheus, boa noite. Pergunta ela aí para mim. Eu tenho 53 anos e 30 anos de contribuição. Com quantos anos que eu vou aposentar? Aí, Matheus, ele enquadra naquela situação que eu te falei. Se hoje ele está com 30 anos, em 2019 ele não completava o tempo necessário para entrar na regra de transição. Entendeu? Então, aqui é verificar se ele tem alguma dessas situações que a gente consegue aumentar o tempo. Serviço rural, serviço especial, menor aprendiz, para que a gente consiga passar esse tempo dele aqui, lá em 2019 para 33 anos. Se não for possível fazer isso, ele vai aposentar aos 65. Porque ele não tem o tempo mínimo para entrar na regra de transição.
Tem mais participação chegando. Boa noite, Matheus. Eu queria saber com quantos anos o trabalhador rural vai aposentar. Tá aqui a participação da Rafaela. Rafaela, o trabalhador rural não teve modificação com a reforma da Previdência. Mantém-se 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, ambos devendo comprovar 15 anos de atividade rural. Então, não modificou nesse sentido. Vamos ver aqui, tem muita participação chegando. A Cristiane está respondendo aqui, ela tem 37 anos, vamos ouvir o complemento à resposta que ela deu. Deus, boa noite. Agora é uma dúvida do meu pai. Ele tem 68 anos. Ele tem de contribuição 7 anos e ele tem MEI há 6 anos. Ele trabalhou muitos anos da vida dele no meio rural. Ele trabalha consertando tratores, então trabalhou muitos anos. Só porque ele nunca estudou carteira, tudo, né? Ele consegue, de alguma forma, comprovar esse tempo que ele trabalhou quando ele era mais novo no meio rural? Ou não? Esse tempo que ele trabalhou lá sem o registro é perdido? Cristiane, se ele trabalhou na condição de empregado, é possível fazer uma ação declaratória para reconhecimento de vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. Só porque, para isso, ele precisa ter algum documento, né? Qualquer documento que seja um recibo de pagamento, ou se ele trabalhava consertando trator, algum documento que ligue ele àquela atividade. Se conseguir fazer dessa forma, ele consegue, sim, aumentar esse tempo de contribuição dele aqui. Se não conseguir provar, é importante falar que o INSS, mesmo decorrente de ação trabalhista, ele não aceita prova exclusivamente testemunhal. É importante ter um início de prova material, um documento, para que a gente consiga levar esse tempo averbado para o INSS. E verificar se ele se trabalhou a vida toda no meio rural, ver se ele não tem trabalho rural a partir dos 12 anos com a família, né? É a única forma. Doutora, o Geraldo, ele tem 60 anos de vida, ele é ouvinte e está perguntando, ele trabalhou como eletricista 27 anos. Ele trabalhou como eletricista, tem 27 anos de contribuição. Ele quer saber se pode dar entrada na aposentadoria especial, pois a voltagem, quando ele trabalhou como eletricista, era de 3.800 volts, ou watts, né? Nessa atividade que ele exercia. E aí, doutora? Então, senhor Geraldo, o seguinte, o risco à integridade física que é causado aqui pela eletricidade, administrativamente o INSS reconhece só até março de 97. Posterior a essa data, é possível o reconhecimento, né, da exposição na Justiça. Aqui, eu não sei para quantas empresas o senhor trabalhou, mas é importante ter um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nesse perfil profissiográfico tem que descrever as atividades que o senhor fazia como eletricista, tem que descrever que o risco que o senhor estava exposto era um risco habitual e permanente e acima de 250 volts. Acima de 250 volts, o senhor já falou que o senhor estava exposto a um risco de 3.800 watts, né? Então, nessa situação, se o senhor conseguir esse documento, o senhor pode sim dar entrada na aposentadoria especial e já poderia estar aposentado aos 25 anos. Né? Então, provavelmente aqui, Matheus, na data da reforma, em 13 de novembro, provavelmente, se ele tiver documentação, ele estaria com os 25 anos, podendo aposentar sem os efeitos da reforma. E com a reforma também, né, já que ele está aí com 60 anos de idade, se ele já tem os 25 de contribuição. Então, aqui é analisar para ver qual o valor do benefício que é melhor para ele, se é antes ou pós-reforma. A Wanda está aqui parabenizando a senhora pela inteligência, está admirada, dizendo que a senhora é uma pessoa muito inteligente. Deixa eu ver aqui. Tem a participação aqui. Cadê? Aqui, para não errar o nome, porque o padre Leonildo está na sintonia ouvindo a senhora, viu? Mandando um abraço.
Abraço, Padre Leonildo. Obrigado. O Cristiano, boa noite, jornalista Matheus Alves. Por favor, pergunte à doutora Kênia Araújo se notas fiscais de comercialização da produção é uma boa forma de comprovação de atividade para o trabalhador rural. De forma geral, a orientação de um contabilista é muito importante para o pequeno produtor rural e para o trabalhador rural na geração de documentos que no futuro serão utilizados na comprovação da atividade. E, inclusive, o contador Matheus Rodrigues, assim como hoje a doutora Kênia Araújo, passou importantes informações sobre o assunto. Atenciosamente, o Cristiano está aqui na sintonia. Cristiano, é uma excelente prova, sim. Né? Então, é observar, né, as notas fiscais, se elas estão preenchidas corretamente, se ela segue aquela numeração que vem do bloco de notas, né, a data, tudo direitinho, e a descrição dos produtos que estão sendo utilizados em nome de quem que vai ser colocado, se vai ser da pessoa que pretende provar, né? Então, é um dos documentos, sim, previstos no artigo 106 da Lei 8.213. A participação do ouvinte pelo 991050439, ó, a gente já tá encerrando, viu, gente? Então, se ainda tiver pergunta, pode enviar aqui no nosso WhatsApp ou ligar 3818-1798. Tô passando, vou mandar. Doutora, qual outro ponto a senhora considera importante a gente destacar hoje, lembrando que a gente está falando a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição? É um tema que gera muitas dúvidas, é um tema complexo e é necessário que um profissional te oriente, que um profissional que esteja na área possa lhe dar as principais dicas, informações e tudo aquilo que você precisa reunir. Doutora, é interessante também a gente falar sobre a documentação, né? Que a documentação importantíssima nesse processo. E que documentação aquela pessoa que pretende aposentar por tempo de contribuição deve reunir? Qual a documentação? Bom, se for segurado empregado, carteira de trabalho, principal forma, né, de comprovação. Você tem a conferência, né, dos salários de contribuição que são migrados para o sistema do INSS, verificar se não tem nenhum vínculo em aberto. Essas orientações aí que eu estou passando servem para todos os segurados, né? Então, é verificar o salário de contribuição está correto, verificar se não tem vínculo em aberto no CNIS, né? O CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o banco de dados de todas as informações dos segurados no sistema do INSS. Verificar se os vínculos estão com admissão e demissão corretas, que, como eu já falei aqui também algumas vezes, se tiver vínculo em aberto e o segurado modificar a forma de contribuição, por exemplo, sair de segurado empregado para segurado facultativo, por exemplo, se esse vínculo tiver em aberto, a contribuição feita como segurado facultativo, ela não migra para o sistema. Então, se ela não migra para o sistema, automaticamente você vai ter um tempo de contribuição menor. O contribuinte individual, os carnês, né? É importante a gente chamar a atenção do pessoal que são documentos que a gente não joga fora. Né? Muitas pessoas aí já tiveram dificuldade para aposentar em razão de descarte de documentação, gente. Isso a gente não joga fora. Carteira de trabalho a gente não joga fora, carnê de contribuição a gente não joga fora. Os homens aí, título eleitoral, certificado de reservista, que for utilizar se for para atividade rural, que tenha lá a informação da profissão, ou do segurado, ou do pai do segurado, se for utilizar a partir dos 12 anos, tem que ter a informação de trabalhador rural. Né? Os homens que serviram tiro de guerra, aquele certificado de reservista, ele serve como comprovação de tempo de contribuição. Então, nós temos aí uma vasta documentação que é preciso ficar atento, mas isso profissional está habilitado para que no atendimento ele solicite ao cliente toda a documentação necessária aí para fazer o requerimento do benefício. Doutora Kênia, a gente está com uma ouvinte na linha, ela quer fazer uma pergunta para a senhora. Alô, boa noite, com quem eu falo? Gessa Fernandes. Ô, dona Gessa, qual é a pergunta que a senhora tem para a doutora Kênia Araújo? Eu quero perguntar, é porque tem um irmão meu que precisa já está com 56 anos, né?
Então, ele trabalhava, a gente morava na roça, e nós veio para a cidade, ele já estava com mais de 20 e tantos anos, mais de 20 anos. Uhum. Mas quando morava na roça, nós morava em fazenda e trabalhava à meia e nunca teve carteira assinada. Como ajudar ele na idade dele para ele aposentar? O que ele tem que fazer? Aqui ele tem carteira, aqui ele tem contribuição, de uns 20 anos mais ou menos de contribuição aqui na cidade. Mas na roça, não tem. Desde 12 anos, 10 anos. Com 10 anos já trabalhava na roça. Mas não tem a comprovação, né? Não tem, que a gente morava na fazenda, trabalhava meieiro, a gente era meieiro, sabe? Falava. Doutora Kênia, com a senhora. Então, dona Gessa, acontece o seguinte, se não foi formalizado o contrato de meação, né, de parceria lá na época, se vocês souberem quem é o fazendeiro, quem são as pessoas que vocês trabalharam, esse contrato ele pode ser feito hoje. Ele vai ser um contrato extemporâneo? Vai. Administrativamente, o INSS aceita documento extemporâneo? Isoladamente, não. Ele não aceita só o contrato. Mas aí nós vamos ter a escritura da terra, os ITRs do fazendeiro. Aí nessa época aqui, pode ter declaração escolar, pode ter informação de posto de saúde, de hospital, algum outro elemento, algum outro documento que comprove que nesse período, nessa data, vocês estavam morando naquela fazenda. Né? Então, só pelo fato de não ter formalizado o contrato de parceria, esse fato isolado não tira o direito dele. Né? Então, se vocês souberem quem são as pessoas, ainda é possível. E quero saber também sobre a idade, qual a idade que ele pode aposentar, ele tendo comprovante? Bom, aí se ele for usar, aqui a senhora está me dizendo que ele vai usar o tempo urbano mais o tempo rural, certo? Sim. Se ele já tem mais de 20 anos de contribuição na cidade, eu estou entendendo que a senhora está querendo esse tempo rural para uma aposentadoria de 35 anos. Aí tem que ver se ele vai ter esse tempo todo. Porque ele se tem com 20 anos ele já anos. começou a trabalhar, ele só vai ter 8 aqui para poder juntar. Então, por tempo de contribuição, aqui ainda não dá. Aí nós temos que ver se tem outras informações que a gente consiga juntar os 33 anos aqui, ó. Porque senão só esses 8 anos isoladamente não vai adiantar. Certo? Porque lá em 2013, para ele aposentar, no caso aí, antes de 65 anos, que ele está só com 56, para ele aposentar antes de 65 anos, o comprovante da fazenda vale? Vale se ele atingir pelo menos 33 anos em 13 de novembro de 2019. Se ele não atingir, não adianta. Aí é só os 65 anos. Se não atingir o tempo de contribuição juntando lá da fazenda com a cidade, é só 65? Isso, porque lá em 13 de novembro de 2019, que foi a data da entrada em vigor da reforma da Previdência, ele tem que ter pelo menos 33 anos. Aí esses 33 anos aqui, pode ser os 20 da cidade, pode ser os 8 do serviço rural. Esse da cidade tem que ver se exerceu alguma atividade especial que dá para a gente aumentar um pouquinho do tempo. Verificar se ele teve serviço militar, né? Nós temos que somar 33 anos aqui, se não somar ele não consegue, aí é só 65. Sei, não, tá bom, a gente entendeu, obrigada, viu? Obrigado, dona Gessa, um abração, tchau. A participação do ouvinte, doutora, tem aqui duas Wandas diferentes, uma Wanda, já encaminhei a informação para ela, posteriormente ela deve acessar essa informação, e a outra Wanda tá aqui. Matheus, boa noite, gostaria de saber se com 60 anos de idade e 21 anos de contribuição aposenta, é a Wanda. Se for mulher, né, aí vai depender quando ela fez 60 anos aqui, ó. Se ela está com 21 anos de contribuição, então lá na entrada da reforma ela já tinha tempo para aposentar. Né? Então, em 13 de novembro de 2019, com 60 anos e com 21 anos de tempo de contribuição, aposenta por idade. Agora, se ela completou a idade depois da reforma, aí nós temos que ver se vai ser com 60 anos e meio, se vai ser com 61 ou com 61 e meio que está vigorando hoje. O tempo de contribuição ela já tem, que precisa de 15, ela tem 21. Então, nós precisamos saber quando ela completou 60, se antes ou depois da reforma. Doutora, eu acho que
acho que é isso hoje, né? Até mesmo para poder, não sei como está o tempo da senhora, e a gente está aí caminhando para 1 hora aqui que a gente está no ar. São essas as dúvidas de hoje. Tem muita dúvida aqui ainda na fila, mas agradecendo sempre a Organização dos Advogados aqui de Patos de Minas, que libera a senhora sempre para poder participar aqui conosco. E lembrando aquele caso de Dores do Indaiá. Vamos recordar esse caso, o que é um bug? Quando o computador dá um bug, gente, é uma travada. O sistema não tá aberto para perícia de passo. Isso, exatamente. Por um erro no sistema, não estão conseguindo fazer as prorrogações, os agendamentos estão saindo. Uhum. A agência não conseguiu justificar para nós o porquê que isso está acontecendo, mas isso já está sendo verificado. Mas todas as pessoas que tiveram o pedido de prorrogação jogado para Dores do Indaiá, a agência do INSS está agendando, reagendando as perícias para Patos. Ninguém precisa ir para Dores do Indaiá, não. Chegou aqui uma dúvida aqui, doutor. Eu tenho certeza que é interessantíssimo, porque até é um termo que muita gente talvez até desconheça, que é a desaposentação e a reaposentação. A participação aqui do Gilmar, que pergunta a respeito dele e diz o seguinte: conforme o julgamento do tema 503, a tese da desaposentação foi rejeitada pelo STF, assim como a da reaposentação. O que era isso? A desaposentação é aquela pessoa que aposentou e continuou trabalhando, vertendo contribuições para o sistema do INSS. Seria como uma forma de você aproveitar essas contribuições que você fez pós-aposentadoria. Seria um recálculo da aposentadoria. Mas o STF ele já julgou a tese e já colocou que isso não é possível. Uma vez a pessoa aposentada sacou o primeiro pagamento ou o saque do FGTS, você não modifica o tipo de aposentadoria que você recebe. Uhum. Então, em linhas gerais, seria isso. É uma nova aposentadoria aproveitando mais períodos de contribuição pós o período de aposentadoria. O INSS, o STF já decidiu que isso não é possível. É isso então, doutora. Obrigado pela participação da senhora. Até a próxima terça-feira, logo após a oração da Ave Maria. A senhora está aqui junto com a gente com mais um tema que gera muita repercussão, hein? É isso aí, Matheus. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Fica aberto aí aos ouvintes, né? Se quiserem dar sugestão de tema para a gente tratar, pode enviar para o Matheus aí que nós preparamos a próxima semana. E mais uma vez, que Deus abençoe a todos nós. Se cuidem, né? Vamos fazer a nossa parte aí para que a gente consiga sair com saúde desse momento crítico de pandemia que nós estamos atravessando. Mais uma vez, muito obrigada, Matheus. Boa noite a todos. Antes da senhora partir, já tem aqui uma sugestão de tema que o Pablo está dizendo. Semana que vem vocês poderiam falar sobre a pensão. Que é quando o esposo, a esposa, né? Ela vem a falecer, o marido ou a esposa vem a falecer, e aí quando ele é aposentado fica para vice-versa, né? Sim, aí nós temos situações que às vezes se não tem pessoas, filhos, assim, às vezes o pai ou a mãe pode receber, um irmão pode receber, então a gente não tem a pensão por morte só de pai, mãe e filho. Nós temos outras classes aí que podem ser recebidos, mas é um excelente tema, podemos preparar sim, Matheus, e já deixar programado para a próxima semana a gente falar sobre a pensão por morte, e as pessoas que tiver dúvida já pode ir encaminhando para você aí que a gente prepara sim. Ótimo, show de bola, doutora, até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigada e boa noite. Boa noite, até às 21h você continua sintonizado comigo aqui no programa De Tudo Um Pouco. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto na sequência, não saia daí não. 98,7